padaria na cidade de Barueri, na Grande São Paulo. Virou caso de polícia e viralizou na internet. Tudo começou com uma discussão entre o proprietário da loja e os clientes pelo uso de notebook dentro do estabelecimento. Segundo o dono da padaria, aquilo não era permitido ali. E será que existe mesmo esse tipo de proibição? Quem vai esclarecer isso pra gente é a advogada especialista em direito do consumidor, Isadora Mendes. Isadora, bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Cidade, né, mais uma vez. E o que é que a gente pode aí explicar para o consumidor? O que é que pode ser proibido dentro de um estabelecimento? Bom dia a todos. Alô? Estamos lhe ouvindo. Agora, bom dia a todos. Uma situação muito triste, né, essa que aconteceu em Barueri, mas é uma dúvida frequente, eu acredito que de muitos ouvintes também, quanto a essa questão do uso de padarias, de restaurantes, para algumas reuniões, às vezes remotas, né? Então, o que é que diz, à luz do Código de Defesa do Consumidor, se é permitido ou não? É mais importante, inclusive, do que a gente falar da lei propriamente dita, é muito importante o bom senso, né? Muita gente, às vezes, utiliza esses estabelecimentos pedindo um café, uma água, só com pretexto de usar ali a energia, o computador, enfim, usar ali meios para poder realizar algumas reuniões. É permitido? Veja, a permissão ou não, ela está prevista em lei. É direito ali daquele estabelecimento permitir ou não o uso de notebooks, de tablets, enfim, a reunião tanto remota como presencial. Porém, isso deve estar claro. O peso da questão que aconteceu em Barueri foi que estava claro que naquele estabelecimento não poderia fazer uso daqueles equipamentos. Então, a partir do momento em que aquele consumidor, ao entrar no estabelecimento, ele tem consciência de que consumindo ou não vai poder fazer uso, então não tem o porquê reclamar da proibição. O peso está a partir do momento em que eu sento, acho que o fato de eu estar consumindo, eu posso ali estar utilizando, né, notebooks, tablets para reuniões presenciais ou remotas. Então, o proprietário, ele precisa deixar claro que aquele estabelecimento, ele só comercializa da mesma forma que as pessoas ali sentadas poderão fazer apenas o uso do consumo alimentício e não para fazer as reuniões. E esse movimento das pessoas utilizarem cafés, restaurantes, padarias, para fazer esse tipo de trabalho, cresceu muito por conta da pandemia, né? Depois que as pessoas passaram a trabalhar muito de home office e tudo mais. Isadora, para ter esse esclarecimento, nesse lugar aqui não pode fazer o uso disso para trabalho, tem que ter, por exemplo, placa, ou só o aviso verbal já é suficiente para que o consumidor fique sabendo ali que não pode utilizar aquele espaço para usar o notebook ou outras modalidades afim? Não, é necessário sim o uso de placas, o uso ali de informações taxativas e explícitas para aquele consumidor que ele vai ter o direito de ficar ou não, de entrar ou não. A entrada ou não com o notebook, ela não deve ser proibida, mas o uso de se fazer dali como escritório, ele deve ser explícito nas mesas de que não pode. E, claro, orientar os funcionários que não custa ter essa informação verbal também, mas é necessário estar explícito. Da mesma forma que a gente vê, às vezes, é proibir o carro de som, é proibido fumar, né? A gente sabe, é a mesma ideia. Então, o objetivo ali é fazer a proibição e ela tem que ficar clara àquele consumidor. O que não pode é proibir aquele consumidor de entrar. Entrar ele pode, mas ele entra sabendo. Então, o X da questão é essa. Então, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, no inciso 3º, ele deixa muito claro que é permitido sim ao estabelecimento, é permitido sim para aquele empresário decidir as regras do estabelecimento, claro, preservando, né, o livre-arbítrio de entrar e sair. Agora, as regras ali, nesse caso, quanto ao uso do notebook ou não, ela deve estar clara, explícita nas mesas, com placas, com adesivos, com essas informações e, claro, todos os funcionários orientados. Mas isso eu tenho que deixar, assim, claro para os ouvintes, que é bem raro de acontecer, tá? Geralmente, essas cafeterias, essas padarias, esses pequenos restaurantes, eles preferem, né, em que
o consumidor ele sinta vontade quanto a isso, porque enquanto ele está por lá, geralmente ele está consumindo. Então, é bem pontual isso que aconteceu, mas aquele proprietário está sim no direito de fazer a proibição, porém não pode fazer valer o seu direito como ele fez com as próprias mãos, né? Isso não é possível. Então, chamar uma autoridade policial, né? Nesse caso que estava tão explícito quanto ao uso ou não dos equipamentos, mas não pode, é claro, do jeito que ele fez, pegar armas brancas, enfim. Isso realmente não é possível. Ele perdeu a razão, né, Isadora? A partir Ele do momento... perdeu a razão, exatamente. Ô, Isadora, e por exemplo, o estabelecimento não permite, ok, mas não tem nenhuma placa avisando. O consumidor, ele pode procurar a justiça, alguma coisa desse tipo, para ter os seus direitos, já que ele não haviam avisos claros, né, de que aquele ambiente não tinha permissão para uso de notebook, por exemplo? Pode. Inclusive, nesses casos, eu enxergo até que as provas contrárias, né, da possibilidade do uso são bem maiores. Até porque ali a gente não está diante de uma placa, a gente não tem um aviso informativo. Então, por mais que... E outra, funcionário é capaz de errar do ponto de vista de lembrar ou não de dar os avisos. Então, não pode, depois de aquele consumidor se instalar, pedir o seu almoço, o seu café, o seu pão de queijo, ele abre seu computador e no meio daquela circunstância ser avisado. E isto não pode. Por quê? Porque ele pôde entrar e ele estava ali fidedigno, achando que aquilo dali poderia fazer uso do seu computador, ele tinha certeza daquela circunstância. Então, isso é que não pode acontecer. Por isso que nada melhor do que deixar as coisas claras, do ponto de vista daquele consumidor decidir se fica ou não, se entra ou sai. Mas não confiar totalmente nos funcionários que podem até dar o aviso, mas é passível tranquilamente de ter uma discussão aí judicial. Ô, Isadora, e, por exemplo, condicionar, né, a permissão para o uso desses equipamentos somente para quem está consumindo, que é como às vezes a gente chega em algum lugar e tem assim, estacionamento exclusivo para clientes em atendimento. Isso poderia ser considerado uma venda casada, alguma coisa desse tipo? Não, em absoluto. Quando a gente fala de estacionamento, geralmente aqueles estacionamentos eles foram concedidos pela prefeitura para uso, né? Tanto é que o proprietário ou até inquilino que faz o aluguel, né, que paga o aluguel daquele estabelecimento, ele paga com tudo. Então, tanto é que a manutenção daquele estacionamento, até um pouco próximo da calçada, é feito pelo estabelecimento. Então, não tem problema nenhum fazer uso, né, de placas que, de fato, aquele estacionamento está para clientes de atendimento, inclusive botam até em relação a ser guinchado, né, caso realmente não obedeça essas regras. Da mesma forma, o contrário, não tem problema nenhum, inclusive o artigo 6º, ele dá previsibilidade para isso, a partir do momento em que ele diz que o estabelecimento pode colocar suas regras, desde que, claro, não tenha nenhum tipo de discriminação, não tenha nenhum tipo de vulnerabilidade naquele consumidor, mas se o estabelecimento estipula que o uso, né, realmente de internet, o uso até do computador, não tem problema nenhum, mas desde que tenha um consumo, até um consumo mínimo, não tem problema nenhum. É regra do estabelecimento. Isso também se aplica até naquelas cadeiras de praia, né, que a gente vê muito. A gente senta, mas senta, às vezes já pergunta, às vezes tem consumo mínimo de tanto para usufruir. Veja, tudo tem que ser levado em consideração se eu deixo aquele consumidor livre para escolher. Se ele quer sentar, ele já sabe. Se ele não quer sentar, ele também não é obrigado a estar ali. Perfeito. Então, é mais ou menos isso. Se eu estou naquele estabelecimento e sei que eu não tenho problema nenhum em ficar trabalhando, mas eu tenho que estar consumindo, às vezes eu consumo no mínimo de 20, a maioria, tá? Eu confesso a você que às vezes até trabalho muito café para escritório, mas a maioria não vejo esse consumo mínimo, porque sim, é vantagem essa movimentação para o estabelecimento. Mas na hipótese de ter um consumo no mínimo para poder usufruir do espaço e tudo, não há problema, desde que seja avisado de forma antecipada, ao ponto daquele consumidor estar ciente a partir do momento que ele senta. E outra, né, Isadora, hoje em dia tem tanto lugar aí disponível para você trabalhar com café, com internet, um lugar bacana, que se você chega num local, não é permitido, pega as coisas e vai para outro local, é bem simples para evitar confusão. Perfeito. É usar o bom senso, né? Inclusive até o próprio shopping. Os shoppings, eles também têm esses serviços, né? Tem Wi-Fi, tem mesas. Então, assim, eu acho que as pessoas, às vezes, estão precisando entender
o lado também do estabelecimento, apesar de ser advogado de direito do consumidor, eu também tenho que deixar claro que os empresários, que as grandes empresas, que os pequenos estabelecimentos, eles também têm sua conduta, suas regras, e aquilo também precisa ser respeitado, né? Então, quando realmente aquele estabelecimento ele infringe regras do consumidor, do CDC, perfeitamente devem ser aplicadas, tanto em relação às vezes, compra de alguma coisa, em relação a preços errados, em relação a essa falta de comunicação por parte do estabelecimento perante o consumidor antes da sua entrada, perfeito. Agora, em caso da gente estar tão explícito, placas, informações, funcionários orientados, que aquele estabelecimento cobra o consumo mínimo, que aquele estabelecimento não permite, mesmo consumindo, então temos que respeitar sim, até porque vivemos numa sociedade civilizada. Então, é um direito também daquele empresário, daquele empreendedor, fazer uso das suas regras, respeitando o CDC. Chegou uma mensagem aqui para a gente encerrar, Isadora, de nosso ouvinte Gilmar Pimenta. Ele diz: bom dia. Cumpre esclarecer que o estacionamento recuado na rua calçada é espaço público e não pode ser reservado para cliente do estabelecimento, segundo resolução do CONTRAN. Perfeito. Quando ele fala em relação àquele recuo em que as pessoas passam, de fato, ele é responsável da prefeitura sendo espaço público. Tanto é que quando a prefeitura precisa fazer algum tipo de manutenção, quando a prefeitura precisa fazer algum tipo de circunstância que afete aquela passagem, porque eu não posso atrapalhar o transuinte. O transuinte é justamente essas pessoas que passam na rua, em absoluto. Eu não posso colocar uma fachada começando, eu tenho que ter um recuo específico, mas o estacionamento daquele estabelecimento, ele é pago do ponto de vista tanto em relação ao proprietário quanto ao IPTU daquela área construída, quanto em relação ao inquilino que paga também um aluguel para o proprietário e que paga também aquelas taxas. Tanto é que a manutenção desse estacionamento, as condições, ela é feita pelo proprietário ou inquilino do estabelecimento, o que é diferente do recuo necessário para a passagem de transuinte, para a passagem de pessoas. Aquele não, aquele de fato, ele é liberado e, inclusive, às vezes, a prefeitura faz um acordo com os estabelecimentos para que seja ali dado a manutenção, caso tenha necessidade. Perfeito. Isadora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Foi, assim, uma entrevista maravilhosa, principalmente pra gente que, por exemplo, eu trabalho aqui na rádio, mas eu tenho um segundo turno, geralmente, e não tenho um espaço claro. físico. E é sempre bom a gente saber como funciona isso, pra não gerar nenhum incômodo, nenhuma dor de cabeça pra gente. Obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Bom dia a todos. A gente conversou com a advogada especialista em direito do consumidor,